Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está aí no nosso canal, seguindo, né? Pessoal, mais uma live, graças a Deus. Estamos aqui. Mais pedindo aí para vocês me darem aquela força, se tá ok, se tá, o som tá bacana, se o vídeo tá legal, para que a gente possa fazer uma transmissão legal para vocês, tá bom? Mais uma live, né, dentro daquela nossa proposta de quase que uma missão, né, de levar aí o direito condominial, os assuntos sobre gestão, administração condominial, levar esses assuntos para as pessoas, para que cada vez mais nós tenhamos consciência, né, dos direitos e deveres das pessoas nós que vivemos em condomínio. Cada dia mais o número de pessoas que vivem em condomínio aumenta e é muito necessário que nós tenhamos conhecimento disso, né? Toda a área de conhecimento é importante e, sem dúvida, os condomínios estão cada dia mais estão maiores, com mais complexos, com situações cada vez mais, né, cheio de lazer, também de serviços. Então é realmente bastante necessário que a gente aprenda a conhecer o nosso direito ali. E a gente já vem fazendo, essa é a nossa terceira live, é a nossa terceira vez que estamos juntos, podendo falar sobre condomínio. Eu sou Edivaldo Silva, né, como advogado, mas eu costumo dizer que eu sou um oikonomos, né, eu faço oikonomia para condomínios, né, ou seja, levando não apenas a questão do direito, mas uma visão geral, global, estratégica da administração condominial. E por que eu decidi fazer isso? Na minha atuação como advogado, eu percebi que, somente aqui, né, onde eu atuo, claro, que é na Grande Vitória, no Espírito Santo, eu percebi muitos e muitos problemas ainda muito pequenos, né, problemas ainda muito infantis, vamos dizer assim, né, sem total conhecimento, sem total percepção, né, do mínimo que deveria haver da questão condominial. Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Vocês que estão aí, tá? Por favor, depois vai me dizendo se está tudo ok, tanto Facebook quanto Instagram, se está ok, se a imagem está boa e se também o som está legal. Me avisem, por favor. Obrigado, Juliano. Então, essa é a nossa missão, né? No meu canal aqui no YouTube, no canal do YouTube eu falo, vamos falar de condomínio, ou seja, vamos ter uma conversa, vamos trocar informações e também vamos então vai ficar tudo gravado aí, Juliano, vai ficar tudo gravado. Depois você vai poder curtir isso aí nos nossos canais, tá bom? Então, primeira coisa, se você tem interesse nesse assunto, mesmo que você não possa assistir agora, depois você pode ver aí nas redes sociais, no YouTube. Tá? Depois vai estar um link aí, tá? Depois eu vou disponibilizar um link. Você pode clicar lá e vai ser adicionado para todas as nossas redes sociais, site, cadastros. E aí vocês vão poder estar curtindo. Então, conto com vocês. Vamos seguir juntos nessa missão de levar o direito condominial de uma forma mais amena, mais tranquila, né? E a minha proposta, como eu venho falando desde o início, não é ali o juridiquês, não é aquela questão do direito condominial, né? Mas falar um pouco mais dos princípios, né? Ter uma visão mais ampla. Porque se a gente não conhece a base, depois não sabe como aplicar as coisas, né? Então é necessário ter um conhecimento básico de certas situações. E, claro, que muitas das coisas que eu falo que servem para condomínio servem para a nossa vida em geral, né? Servem para a vida em geral. Mas, logo na primeira live eu falei, né? Até usei um termo, né? Uma frase do filme do Robin Hood que fala: lutem, lutem, novamente, até cordeiros virarem leões, porque eu entendo que em condomínio, pessoal, não tem como você não enfrentar as situações. Se você é condômino, né, e você está vendo alguma situação no seu condomínio que não está adequada, você precisa enfrentar aquela situação, por mais que aquilo vai causar, entre aspas, desconforto, vai causar algum tipo de constrangimento para você, mas você precisa alertar, precisa falar. E se você é síndico, igualmente, né? Eu sei que a maioria dos síndicos hoje ainda são síndicos moradores,
E aí tem aquele constrangimento, meu vizinho, meus filhos brincam juntos, eu não vou falar, vai causar problema, mas e daí? Se você não fizer, se você não falar, pode depois o problema piorar lá na frente e você vai acabar tendo que enfrentar um problema ainda maior. Então, na primeira live eu falei isso, lutem novamente até cordeiros e leões, no sentido de enfrentar as situações, tá? Enfrentar, resolver. Enfrentar não é brigar, não é lutar, mas resolver, né? E para isso, aí sim veio a nossa segunda live, eu falei do que é o síndico, né? Muita gente não sabe o que é o síndico. Tive uma reunião essa semana com 2 pessoas aqui, eles falaram, doutor, eu nunca tinha ouvido falar disso. Para mim, síndico ele era profissão. Falei, não, síndico não é uma profissão regulamentada ou reconhecida. Né? Tanto que não se pode registrar na carteira de trabalho um síndico, porque não há essa profissão registrada. Né? Então, o que é o síndico? O síndico é um mandatário. Tá? E isso é importante, Divaldo? Muito importante. Mas é muito importante. Eu li lá o artigo 667 do Código Civil, fala o mandatário é obrigado a empregar toda a sua diligência. Olha para você ver quanta responsabilidade pesa sobre o síndico, certo? Então é muito importante que o síndico tenha ciência disso. Né? Se ele souber, né, se a maioria dos síndicos soubesse quanta responsabilidade eles têm, provavelmente muitos deles não entrariam nessa função. Né? Mas aqueles que entram têm que entender que realmente a responsabilidade é muito grande. É muito grande. É mais do que um diretor de uma empresa, o presidente de uma SA, é mais do que, eu acho que até mais que o presidente da República. Tá, pessoal? Então, quem é síndico tem que entender a sua responsabilidade. Aí eu comecei a falar dos princípios. Tá? Uma vez que eu entendo que o síndico é um mandatário, e eu comparei, né, aos cargos públicos, tá? Então, como prefeito, governador, presidente da República, porque eu entendo que o síndico também é eleito pelo voto, assim como esses cargos públicos, então eu usei os mesmos princípios, tá, que se aplicam ao administrador público, ao cargo de síndico. Tá? E aí eu falei da LIMP, né, que era a sigla, que é a sigla que os nossos professores usavam na faculdade para nos fazer memorizar esses 5 princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E na segunda live, então, eu falei dos 3 primeiros princípios. Né? Legalidade. Aí a maioria fala assim, mas eu uso, meu condomínio anda na legalidade. Pessoal, é tanta lei, é tanta norma, que, olha, alguma coisa deve estar em aberto. Tá? Então, é muito importante. Só um exemplozinho, tá? Só um exemplozinho que eu vi essa semana num condomínio. Estava lá o edital de convocação para a Assembleia. No papel da administradora, né, no timbrado da administradora, quem convocava era a administração do condomínio tal, convoca. O Código Civil fala isso? Que a administração pode convocar? Não. Fala que o síndico pode convocar. Né? Em alguns casos, dependendo da convenção, o conselho, e os moradores, através de um quarto, não fala de administração, não fala de administradora. Tá certo, pessoal? Então, olha para você ver, isso é legalidade. Será que esse condomínio está na legalidade? Eu não acredito. Né? E também estava lá, outra coisa, nesse mesmo edital, para você ser síndico, tem que ser morador, né, e proprietário. Pessoal, o Código Civil fala que pode não ser morador. Será que essa convenção não estaria contrariando o Código Civil? Pode isso? Eu entendo que não. Tá? Eu acho que não pode contrariar a lei maior, senão, né, vira bagunça. Então, para vocês verem que legalidade é uma coisa muito importante. Foi o primeiro princípio que eu falei lá na outra live. Segundo princípio que eu falei, impessoalidade. Tá? É muito difícil esse item, porque o síndico, às vezes, no dia a dia, depois de 1 ano, 2 anos,
conhece todo mundo e acaba, então, tendo problemas, né? Então, ele acaba rejeitando alguns, que é aqueles que são mais críticos e sendo mais amiguinhos do outro e tal. Pode acontecer, não estou dizendo que é geral, mas acontece. Então, pessoal, impessoalidade, o gestor condominial, administradora também, vale para administradora, tem que tratar todas as pessoas de maneira igual, né? Impessoalidade, não é fácil, é um princípio. Se você conseguir, vai ser bacana, vai ser muito legal a sua gestão, com certeza. Terceiro princípio que eu falei e o último que eu falei na live passada. Essa live está lá no YouTube, tá, pessoal? Live, na segunda live lá. Quem quiser é só ir lá e assistir. Terceiro princípio que eu falei lá, moralidade. E aí eu falei do famigerado. Eu não sei quem foi que inventou isso, se foi o capiroto, misericórdia. O famigerado princípio do mais barato. Em condomínio, olha, é incrível. Pessoal, quem foi que disse que 3 orçamentos é para escolher o mais barato, pessoal? Me fala isso aí. Onde é que está escrito isso? Não é. 3 orçamentos é por causa desse princípio da moralidade, tá? Que deve ser sim aplicado no condomínio. Outras coisas, né? O gestor não usar os seus próprios parentes, empresas que seriam também, mas os 3 orçamentos não são para que você possa escolher o mais barato. Não é assim, né? Nem sempre é assim, tá? Eu falei na live passada, quem ouviu, quem assistiu ou quem assistiu pelo canal do YouTube, eu falei que eu ia pesquisar sobre aquela questão daquele condomínio lá em Fortaleza que caiu. Lembra disso? Tragédia, uma tragédia. Eu vi o vídeo de novo, me comovi. A síndica, minutos antes, ela estava fora conversando com o engenheiro, ela voltou para dentro do prédio e o prédio desabou, infelizmente, perdeu a sua vida. Mas eu disse na live passada o quê? Que eu tinha quase certeza, né? E se eu não tivesse, eu iria pedir desculpas, de que o condomínio tinha escolhido a empresa mais barata. E foi isso, exatamente isso, que aconteceu. Eles tinham pego uma cotação maior, mas a empresa ia fazer toda a sustentação, tal, mas o preço realmente era muito maior, acho que o dobro do outro. Resultado, escolheram a mais barata. E aí? Caiu o condomínio, né? O prédio caiu. E o mais barato saiu mais caro. Outro detalhe, até vou fazer ainda um vídeo sobre isso, vou chamar um amigo meu que mexe com seguro de condomínio. Provavelmente o seguro não vai cobrir isso aí, pessoal. Não vai cobrir esse prédio. E aí? Como é que vai fazer? Perderam tudo. Então, o princípio da moralidade não é, né, as 3 cotações não são para escolher a mais barata, tá? É por causa do princípio da moralidade, para dar moralidade àquela cotação de preços, tá bom? Então, falei isso na live passada, hoje nós vamos falar de mais 2 princípios, completando 5 princípios, completando a sigla LIMP, né? Então, vamos ter, né, LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, e agora vamos falar da publicidade. Condomínio precisa de publicidade, pessoal? Sim, precisa de publicidade. Aliás, tudo na vida precisa de publicidade. A gente precisa aprender a dar transparência para os nossos clientes. O som tá legal aí, pessoal? Tá bacana o vídeo? Tá o som aí dando feedback pra gente. Obrigado pela companhia. Então, publicidade. É impressionante, né? Por incrível que pareça, muitos condomínios hoje, na era digital, na era da internet, não se comunica, né? Não se comunicam com os seus condôminos, né? Uma vez eu estava visitando um condomínio e estava exatamente com uma administradora, né? E a administradora estava falando do aplicativo que ela tinha, de como aquilo ele podia se comunicar com as pessoas e tal. Aí ele falou assim, o síndico falou, não, mas isso aí a gente faz aqui por meio de não sei o quê. Pessoal, na mesma hora entrou uma mulher esbaforida, desesperada, gritando, o elevador vai cair, eu entrei no elevador, teve um barulho muito grande e tal, as peças estão soltando. Aí ele falou,
calma, calma. Você não leu lá escrito? Lá está escrito que é uma peça que está lá solta, mas não vai causar nenhum problema. A mulher falou, meu Deus, eu quase morri do coração, aquele barulho dentro do elevador. Aí nós viramos para ele e falamos, tá vendo? Se o senhor tivesse o aplicativo, o senhor teria já avisado, porque o aplicativo já teria enviado uma notificação, as pessoas já teriam lido esse informativo e avisado, e as pessoas não teriam passado esse constrangimento, essa situação difícil. Então, publicidade. Hoje, a maioria das administradoras tem. Se a sua administradora, se você é síndico de condomínio, sua administradora não tem, pessoal, troque. Arrume uma que tem, tá? Mas se comunique, né? Dê publicidade aos seus atos. Contas, né? Demonstrativo de contas, disponibiliza. Prestação de contas, disponibiliza. Isso vai facilitar a sua vida lá um ano depois, no dia da prestação de contas, se você é síndico. Tá bom, pessoal? Então, publicidade. Uma vez, eu fui numa assembleia, né? E o síndico chegou lá, a gente apresentou as contas e aí ele olhou e falou, não, peraí, mas isso aqui tá errado, isso aqui vai dar confusão, nem mostra, nem entrega o demonstrativo. Aí eu falei para ele, calma, né? Vamos explicar, houve um erro, claro, acontece, mas vamos explicar para as pessoas. Mas deixar de entregar o demonstrativo numa assembleia de prestação de contas não é adequado, né? Vamos entregar e vamos explicar. Não, você não conhece o pessoal aqui, isso aqui vai dar problema, eles vão falar que eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. Eu falei, não vão, porque nós vamos explicar, dê transparência, dê publicidade, e fizemos como... Ele ainda falou assim, né? É por sua conta e risco. Eu falei, deixa comigo, né? Explicamos, pessoal, para todo mundo. Sabe o que aconteceu? No final, o pessoal parabenizou o síndico. O senhor está de parabéns, que transparência, que prestação de contas transparente, publicidade, né? Dar transparência às coisas, tá certo? Quem me conhece, né? Meus irmãos estão aí no live, quem me conhece sabe que eu mudei para São Paulo em 1988, né? E eu fui morar numa espécie de república e lá tinha um que morava com a gente, chamado Barroso, e ele fazia comunicação social numa grande faculdade lá de São Paulo. E ele tinha uma frase que ele colocava lá no quadro de aviso da República, que dizia assim, né? A comunicação é a palavra-chave que abre todos os caminhos para um bom relacionamento. Eu nunca esqueci daquela frase, né? Que realmente comunicar-se, dar publicidade, apresentar, né? Eu mesmo, eu cheguei aqui no Espírito Santo há 5 anos, e a minha maior reclamação que eu ouvia é que os advogados não davam satisfação. Eu procurei um programa, tá, que envia um relatório semanalmente para os clientes, para dar transparência, né, para que o cliente fique sabendo e acompanhe, né, o processo dele e ele possa saber se está tudo ok e tal. Aí um dia eu fui fazer um treinamento com o pessoal aqui do sistema, tá? Fui fazer um treinamento com o pessoal do sistema, chegando lá, fiz o treinamento com o pessoal, tudo. No final veio a diretora da empresa me procurar. O doutor Divaldo, queria muito conhecer o senhor, porque os meninos falam que o senhor está sempre interagindo, pedindo coisas, falando coisas e tal. Falei, legal, prazer em conhecê-la e tal. Ela falou, mas eu queria entender o seguinte, por que o senhor envia o relatório para os seus clientes toda semana? Falei, transparência, dá publicidade, né, para que ele saiba que o processo dele está andando, né? Eu entendo que ele é importante que ele saiba, o processo é dele, ele precisa saber. Ela falou assim, sabe por que eu estou perguntando isso? Eu tenho 300 clientes aqui no Espírito Santo. O senhor é o único que faz isso, com o mesmo sistema. Eu falei, não acredito. Falei, não acredito. Falei, pois é, por isso que eu queria conhecer o senhor pensa diferente, né? Nenhum deles faz isso. Falei, nenhuma vez, ele falou, às vezes eles enviam, mas eles filtram. Eu falei, filtra o quê? Não, eu perguntei para um deles, ele disse que às vezes pode ter um erro. Eu falei, mas se tem erro, o cliente tem que saber, né? O cliente tem que saber se houve um erro ou não. Se eu errei, o cliente tem que saber disso aí. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela companhia, hein? Então, se você trabalha com qualquer coisa, tá? Publicidade, transparência é muito importante, mas em condomínio, muito mais, tá? Porque se você no condomínio
não der transparência, você vai gerar dúvidas. Você vai gerar... E a pior coisa que as pessoas... que pode acontecer para alguém, né, é a dúvida. Se ele tiver dúvida, esquece. Né? Ele vai estar com aquele ouvido ali atento, você vai ter mais problema. Então, quarto princípio, publicidade. Beleza, pessoal? Vamos prosseguindo aqui. Já queria ler a frase aqui do Peter Drucker, né? Que é considerado o pai da administração moderna. Ele falou assim, 60%, tá? 60% de todos os problemas administrativos resultam da ineficácia da comunicação. Tá vendo como é importante? Publicidade, dar publicidade para que você possa ter transparência e aí as pessoas vão se sentir bem confortáveis com a sua administração. Quinto e último princípio que eu aplico à função de síndico, tá? Quem não ouviu as lives passadas tem que ouvir, tá? Porque eu comparo a função de síndico a cargo público, prefeito, governador e presidente da República, tá? Então eu uso os mesmos princípios da administração pública ao cargo de síndico, à função de síndico. Então, o quinto e último princípio é a eficiência. Se você tiver legalidade, se você tiver impessoalidade, moralidade e publicidade, mas não for eficiente, claro, né, por óbvio, né, você provavelmente vai ser destituído do seu cargo. É importante, claro, né, em qualquer coisa da vida, é importante que sejamos eficientes, é importante que entreguemos aquilo para o qual fomos contratados, né, tenhamos ali eficiência. Então, na função de síndico eu entendo, na função da administração pública eu entendo que a eficiência é muito importante. Certa vez, um condomínio, né, fui procurado por alguns condôminos, não muito satisfeitos com a gestão da síndica. O que acontece, pessoal? Né? A maioria das pessoas votavam nela, era uma boa pessoa, não tinha né, questão de caráter, nada, mas era ineficiente. Ela não conseguia gerir bem o condomínio. Tá? Em 2 anos, o caixa do condomínio, que era em torno de 70 mil, caiu para 20 mil reais, né? Sem nenhuma obra sim, muito grande. Tá? E ela ainda tinha aumentado 20% em 2 anos a taxa condominial. 10% no ano, 10% no outro. Ou seja, o prejuízo era muito grande. Eu pergunto para vocês, pessoal, responde aí, quem está aí. Se você trabalhasse numa empresa, tá? Ou se você fosse dono de uma empresa, e o teu empregado, tá? Pessoa maravilhosa, socialmente muito bacana, né? Mas ele perdesse 20% do seu capital, do seu lucro por ano. Você manteria ele trabalhando, pessoal? Responde para mim, sim ou não? Ou mandaria embora? Né? Eu mandaria embora, não tem eficiência. Né? Escreve aí, se mandaria embora ou ficaria com a pessoa só porque ela é legal? Né? Ou então, pessoal, né? Se a gente não faz isso lá na empresa, por que a gente faz isso no condomínio? Por que manter uma pessoa que era legal, né? Para tomar prejuízo, para fazer com que as coisas tomem prejuízos? Né? Não, tem que ser eficiente. Mandaria embora, claro, Lucas, eu também, né? Com certeza, não tenho dúvida disso. Por quê? Ineficiência. Ninguém manteria, né? Então, até um dia lá eu falei para os condôminos, claro, o que vocês acham, né? Se essa pessoa fosse o diretor de uma empresa, o presidente de uma empresa, você acha que ela estaria empregada ainda? Não estaria. Teria sido mandada embora. Então, no condomínio é a mesma coisa, tá? Tem que ser eficiente, tá? Eu costumo dizer, sempre digo, síndico não é obrigado, né? Também mandaria embora, Everton, com certeza. Né? Síndico não é obrigado, pessoal, a saber de tudo. Ele não é obrigado. Claro, quanto mais ele puder ter conhecimento, melhor. Mas ele não é obrigado a saber de tudo. Então, ele também precisa contratar alguém, contratar empresas, né? Administradora, uma boa administradora, se possível, né? Um jurídico também para assessorar. Por quê? Por causa dessa questão da eficiência, para que ele possa entregar, né, uma boa eficiência. Eu fico assistindo os vídeos, às vezes, daí do pessoal também, e vejo, claro, colegas e tudo, falando assim, 5 técnicas para uma boa assembleia.
Não estou dizendo que é ruim, né? Mas, pessoal, só técnica não vai funcionar. Tem que ter princípios, tá? Princípios. E princípios são construídos, são hábitos, tá? Tá aí o Everton, tá aí o Daniel, que são meus irmãos. Nosso pai, né, foi pedreiro durante muitos anos, né? E daqueles bons, tá? Aqueles bons, daqueles de antigamente, não é de hoje. Hoje você tem que contratar um eletricista, tem que contratar um... Não, ele fazia, pegava o terreno no chão, entregava a casa pronta, pintada, com energia, com água, com luz, com tudo, tá? Entregava ali de maneira perfeita, e é assim que ele era, né? E aí, pessoal, eu lembro, né, que meu pai às vezes mandava, segura aqui a madeira, mas embora ele tivesse 30 anos de experiência, sempre que ele ia serrar uma madeira, ele pegava um esquadro, pegava o lápis e fazia uma linha, tá? Porque ele iria serrar. Será que se ele tentasse serrar sem a linha, ele poderia errar? Eu acho que não. Ele tinha 30 anos de experiência, ele sabia ali, né, como lidar. Mas o que acontece? Isso é princípio. Essa linha é como os princípios, né? Por mais que você tenha experiência, tem que estar sempre aferindo, tá? Se a tua gestão, o teu trabalho está de acordo com aqueles princípios. Se não está, opa, vamos realinhar, né? Vamos voltar para a linha, vamos voltar para o princípio novamente, tá? Então, técnica é bom, mas sem hábito, sem princípio, não dá. Eu comparo, por exemplo, se o Usain Bolt, né, o recordista mundial, chegasse aqui num vídeo e falasse, pessoal, 5 técnicas para vocês correrem 100 metros em 9 segundos. Você sairia amanhã correndo com as 5 técnicas? Não. Né? Alguém faria isso? Não faria. Por quê? Porque você sabe que é uma questão de hábito. Certo? Você sabe que é uma questão de tempo, de gestão, de princípio que tem que ser adquirido. E isso é a última coisa que eu queria falar para vocês hoje, tá? Uma aguinha aqui, dá licença. Essa é a última coisa que eu queria falar para vocês hoje. Na minha atuação aqui, eu vi muitos síndicos que adotam esses princípios, às vezes até inconscientemente, tá? Mesmo que ele não percebe, mas é dele, é o caráter dele, então ele já adota e ele é bem sucedido naquilo que faz. Então, quando eu percebi que esses princípios eram, eu comecei a ver a atuação desse pessoal bem sucedido, tá? E aí, quando eu percebi que eles aplicavam esse princípio, falei, pô, bacana, isso aí funciona, realmente funciona, né? Então, o que acontece, pessoal? Princípio se adquire, princípio é hábito. Tem até uma frase do Aristóteles aqui que eu queria ler para vocês, né? Ele fala que existia 2 espécies de princípios, né? O intelectual e o moral. A primeira deve-se, em grande parte, à geração e o crescimento, ao ensino, tá? Então, virtudes, né? Essas virtudes, esses princípios intelectuais, são por princípios. Você vai construindo, você vai adquirindo, força do hábito, tá? Então, se você está assistindo aqui ao vivo, ou se você está ouvindo essa live depois, pessoal, e você fala assim, doutor, eu não tenho esses princípios, eu não adquiri, não tem problema, não desanime, tá? Use essa linha, use esse padrão, essa régua, esse norte, por isso que eu chamo que são princípios norteadores. Pega esse norte e caminha. Vai caminhando, vai aplicando em cada situação do condomínio, vai aplicando eles, tá? Porque lá na frente vai dar certo, tá? Esse princípio lá na frente vai dar certo. Pessoal, minha média aí é de 30 minutos, eu não gosto muito por enquanto, né, de live, a gente não quer ficar sobrecarregando ninguém, falando, trazendo assuntos bacanas aí, e vai ter muito pela frente, tá? A gente vai tocar muito pela frente. Mas que eu queria pedir para você, gostou? Você ouviu, gostou? Queria que você compartilhasse com as pessoas. Isso aí vai estar disponível no Facebook, também no Instagram. Compartilha com as pessoas, tá bom? Também, se você puder, se inscreve aí nos nossos canais, tá? No YouTube, Facebook, Instagram. Curte aí, segue. Vamos disseminar essa ideia, tá? Esses dias minha esposa quis fazer um pão lá e eu procurei um canal no YouTube. Gente, sabe quantas pessoas assim que fazem, né, negócio de pão? 4 milhões e meio de seguidores, 5 milhões de seguidores. Falei, gente, para pão tem bastante gente, mas para condomínio parece que as pessoas não estão muito ligando, né? Parece que, né, eu até escrevi um artigo aí para o meu blog, tá, que está lá no meu site, vou publicar daqui a uns dias de novo,
falando disso, pessoal, que eu vi aqui desde 2017, já fiquei sabendo de pelo menos 3 ou 4 condomínios que perderam, em média, 3 milhões de reais. Em média não, desculpa. No total, 3 milhões de reais. 3 milhões de reais, tá? Eles perderam. Ou seja, não é possível um negócio desse. Ninguém perde 3 milhões, ninguém rouba 1 milhão de reais da noite para o dia. Tá? Isso aí é porque ninguém está dando atenção, ninguém está nem aí, vai vivendo, vai tocando o barco, não presta atenção, não participa. Isso não pode acontecer, pessoal, certo? Temos que participar, tá? Vem comigo nisso daí, vamos fazer essa campanha, vamos levar essa missão adiante, despertar o conhecimento da vida condominial, que a gente vai ter uma vida mais legal, né? Mesmo que você não more em condomínio hoje, pode ser que no futuro você venha morar, então é legal você estar sabendo todas essas coisas. Bacana? Então, curte aí, distribui esse conhecimento para mais gente, vamos disseminar, né? Vamos fazer cordeiros virarem leões? Vamos fazer assim, né? Para que os cordeiros virem leões. Tem uma live sobre isso também, depois você assiste lá, para que as pessoas possam saber, curtir. E vai vir mais novidades por aí, tá? A gente vai trazer bastante novidade, bastante conteúdo. Em breve, a gente vai estar contando as novidades para vocês aqui, tá bom? Agradeço muito a participação de vocês, agradeço a companhia de quem esteve aí comigo ao vivo. Se você está vendo depois aí da gravação, obrigado também por ter assistido e até mais. Valeu? Obrigadão, grande abraço. Lembre-se sempre, uma pessoa inteligente resolve o problema, mas o sábio o prevê. Grande abraço.